Oi, pessoal, tudo bom? Estou aqui para mais um vídeo. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre produtos de investimento. Ele serve tanto para você que está pensando em opções de investir seu dinheiro, para conhecer um pouquinho mais do mercado, do funcionamento dessas operações, e para você que está estudando para tirar aquelas certificações, o CPA, o CEA, o CFP. Né? Então, conhecer sobre produtos de investimento é a base que a gente precisa para poder trabalhar essas situações, ou para terceiros, ou para nós mesmos. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre os títulos públicos, que são aqueles emitidos pelo governo federal. Tá? Eles basicamente têm duas vertentes, as letras e as notas. As letras, elas têm uma característica de prazo de vencimento um pouco menor, as notas uma característica de prazo de vencimento um pouco mais longo. Né? Ambos deles são títulos com liquidez de mercado, então você consegue resgatar, consegue vender eles antecipadamente, o próprio governo faz a recompra, mas é legal você entender qual que é a característica, qual que é a ideia por trás desse título, para você poder traçar a melhor estratégia de investimento para você, certo? Então, o primeiro deles que a gente vai falar é a LFT, a letra financeira do Tesouro, conhecido como Tesouro Selic. Dentro dessa família toda, ela é a única que é pós-fixada. Pós-fixada quer dizer o quê? Você não sabe ali quanto que é, o rendimento que você vai ter, certo? Então você vai colocar o seu dinheiro ali, ele vai ter um percentual de Selic que ele paga, né, durante o período, e você vai ver quanto que você vai receber no final, quando você for resgatar ou quando você for vender o título no mercado secundário, o quanto que ele vai estar valendo naquele momento. Ele não paga cupom. Então, o que isso quer dizer? Só no final do título você vai ter a sua rentabilidade principal mais juros. Sendo que ele é um título pós-fixado, dentro dessa família do Tesouro, tá? Se a gente tirar todos os outros fatores da equação, ele é o único que vale a pena você comprar em momentos de alta de taxa de juros. Por quê? Ele está atrelado à Selic. Se a Selic está subindo, a rentabilidade do seu título vai subir também. Então, o único dentro da família toda de letras e notas que, repetindo, excluindo todas as outras questões do mercado, falando só de alta ou baixa de juros, é o único que vale você comprar num cenário de expectativa de alta. É sempre legal a gente falar isso, tá? As coisas elas são precificadas no mercado por expectativa. Então você precisa às vezes se antecipar ao movimento. Você entende que vai começar daqui a pouco um movimento de alta de juros, é legal você se desfazer do pré e começar a colocar pós. Depois que isso daí se concretizou, tá? O mercado já leu, já precificou, então no dia que tem o anúncio, as coisas elas já foram, né, precificadas nesse sentido, se as previsões foram corretas. Tá? Então, a segunda letra que a gente tem é a letra do Tesouro Nacional, o famoso Tesouro Pré. Tá? Esse título funciona como? Todos eles, toda emissão, independente de prazo de validade, você tem um valor de face para um título cheio de R$1.000. Tá? E você vai comprar ele com uma taxa de deságio. Então você vai comprar ele hoje por R$900 e ele vai vencer daqui a um ano e você vai ganhar R$1.000 na data do vencimento. Então você já conhece o quanto que você vai ganhar e a sua taxa de retorno ela é calculada em cima dessa taxa de deságio, certo? Então, esse título, ao contrário do outro, quando você tem um cenário de queda de juros, expectativa de queda de juros, ele passa a valer menos. Por quê? Você está ali atrelado a uma taxa de 10% ao ano, né? Só que a Selic está indo a 15%, está indo a 20%. Então, outras opções vão estar te dando um retorno maior. Ali você vai estar preso. Ao mesmo tempo, quando você tem uma expectativa de queda de juros, é muito interessante você ter títulos pré-fixados, porque você travou a 10, de repente a Selic cai a 8, cai a 7, cai a 6, mais aquele seu foi precificado no momento da compra, né, com essa taxa de deságio de 10%. Então você tem um ganho financeiro quando você opera nesse sentido. Essas são as duas letras. Agora a gente vai falar um pouquinho mais das notas. A primeira delas, a NTNB, é o famoso Tesouro IPCA+.
ela é híbrida, né? Então ela tem uma taxa pré-fixada, que você já sabe quanto que é no momento da aquisição e que vai depender do momento do cenário econômico, vai depender do prazo do vencimento, vai depender de N fatores, e por ela ter uma característica, um vencimento de prazo um pouco mais longo, o que é que ela faz? Ela coloca o IPCA junto. Então você vai ter essa taxa pré e você vai ter o IPCA. Né? Como é de longo prazo, o IPCA garante o quê? O seu poder de compra. Então, ele é um título, a nota é um título que você vai ter a NTNB, tá? Você tem um ganho real garantido. Você tem inflação mais alguma taxa. Se a inflação disparar, você vai ter aquela inflação paga para você no vencimento do título do mesmo jeito. Ele tem um cupom semestral. Então isso quer dizer o quê? Você pegou seu título a cada 6 meses, 2 vezes por ano, você vai ganhar os juros correspondentes desse período de 6 meses que passou, né? Então no final você vai pegar o principal mais o IPCA e ao longo desses cupons semestrais você vai pegando o juro. Essa questão é interessante para quê? Para você poder fazer reinvestimentos, né? O lado negativo disso é você perde o poder dos juros compostos. Então, quando aquela grana caiu na sua conta, ou você reaplica ela ou ela para de render. E para isso a gente tem o outro título que é a NTNB principal. A NTNB principal é igual, com a diferença de que não paga cupom. Então, ela não pagando cupom, ela não te dando essa rentabilidade a cada 6 meses, você ganha com juros compostos, né? Então, você precisa traçar sua estratégia baseado nisso. Você está precisando de renda? Você quer um dinheiro caindo para você com uma certa periodicidade? Ou você prefere deixar tudo isso investido lá e ganhar um pouco mais no final? Né? Porque está ganhando juros sobre juros. A gente está falando aqui, às vezes, de aplicações que vencem 10, 15, 20 anos. E aí? Né? O poder dos juros compostos nesse período é muito importante. Então, ou você está precisando de uma renda, você está fazendo para ter ali algum rendimento semestral mesmo, né? Ou você tem uma outra estratégia de investimento, fala, eu quero deixar minha grana de segurança aqui, mas com esses juros mensais eu quero aplicar alguma outra coisa e ganhar também, ou pega, deixa tudo lá, espera ele vencer, né? E daí você tem os juros compostos do período inteiro. Lembrando que ele tem uma característica inicial de taxa pré mais IPCA. Então, em momento de quedas de taxas de juros, pode ser interessante você repensar algumas coisas de estratégia. Mas, ao mesmo tempo, né, por isso que lá atrás eu falei, olha, a gente tem que tirar todo o resto da equação. Ele tem o IPCA. Então, se o IPCA estiver alto, se o IPCA estiver interessante, né, geralmente, quando os juros estão caindo, é porque a inflação está mais baixa sob controle. Mas, geralmente, assim, em muitos casos. Mas pode ser que não seja. Uma coisa não é necessariamente atrelada à outra, certo? E outra nota que a gente tem é a nota a NTN-F, que é pré-fixada, tá? Então ela é só uma taxa para... só voltando um pouquinho na NTNB, né? Como ela paga esse cupom semestral, desculpa, como a principal, tá? Vamos falar da NTNB principal. Como ela não paga o cupom semestral, geralmente, quando você vai adquirir esse título, ele tem uma taxa um pouco mais alta do que o que paga cupom, certo? Então é por isso também que é importante você traçar a sua estratégia. Vale a pena? Você vai comparar as duas, né? Essa diferença de taxa, vale a pena para eu apostar nos juros compostos de longo prazo ou não? Quando você for traçar a sua estratégia de investimento. E agora a NTN-F, que ela é só pré-fixada, tá? Ela não tem um IPCA envolvido. Geralmente a taxa pré dela é mais alta do que as NTNB, certo? Mas, ao mesmo tempo, você não tem uma garantia de ganho real. Porque se você tem uma disparada de inflação e você tem um título pré-fixado, né,
esse título pré-fixado seu vai se desvalorizar. Você pode, né, não ter o ganho real que é garantido quando você coloca esse componente de IPCA na rentabilidade das suas operações. Ela tem uma previsibilidade de retorno e ela paga uma renda periódica também. Então, por exemplo, você está numa você acredita que a inflação é algo que está sob controle, tem tido sob controle há algum tempo, tem um período ou outro que ela escapa, mas no longo prazo, a inflação é algo que, olha, tem tido abaixo dessa diferença, desse spread de taxa que o título está me pagando. E você, então, pode apostar nesse tipo de nota. E considerando também que vai te pagar. Todo semestre vai estar lá, vai cair o cupom, você pode, com esse valor, usar para alguma coisa sua, alguma coisa que você tenha de estratégia, ou para reinvestir, certo? Então, quando você for pensar nesse tipo de letra, ela não tem a inflação atrelada. Você vai entrar nela quando você tem uma expectativa de queda do juro no longo prazo. Tá? Por quê? Você vai estar garantindo essa taxa pré mais alta, o juro vai estar caindo e você vai estar rindo feliz com uma rentabilidade sua atrelada, presa garantida. A gente tem outras notas que já não existem mais, tá? O governo não comercializa. A NTN-A, que é atrelada a câmbio, a C, que em vez do IPCA o índice de correção é o GPM. Então, essas, né, notas, o governo ali não emite mais novas. Acho que você ainda encontra algumas no mercado, acho que a A acabou recentemente o vencimento do último lote, mas o governo não emite mais elas, então dificilmente você vai ser cobrado disso em alguma prova de certificação. E recentemente o governo ele lançou mais 2 títulos no portfólio. Eles têm uma característica um pouco diferente, porque o objetivo deles é uma aquisição de renda. O primeiro deles é o Renda Mais. É com uma característica para quem quer fazer uma renda para sua aposentadoria. Como uma NTNB, ele é um título pré-fixado e que paga IPCA, então híbrido, tá? Uma taxa pré mais o IPCA. Qual que é a ideia desse título? Você vai pensar, olha, estou em 2024, quero me aposentar daqui 20 anos com uma renda X, certo? Então você vai comprar títulos com vencimentos para 2044 e você vai lá, tem uma calculadora no próprio site do Tesouro e você vai colocar lá, olha, eu quero uma renda X, tá? O prazo de renda que você vai receber é 20 anos. Então ele vai calcular o quê? Quanto você precisa investir por mês para você ter essa renda. Só um cuidado, então um alerta para você. Quando você usa essa calculadora, lá vai ter o valor que você precisa investir por mês, tá? E abaixo vai ter o número de títulos que isso representa. Então, por exemplo, vai estar lá R$100 e abaixo vai estar 0,3 títulos, tá? Se atenha ao número de baixo, a quantos títulos você precisa investir por mês. Porque o valor que você precisa investir muda, tá? E em 20 anos é capaz ele mudar bastante. Então sempre se atenha ao número de títulos que eu preciso adquirir para ter aquela renda que eu quero. Chegou, então tá, daqui 20 anos essa foi a minha ideia. Chegou neste período, o que vai acontecer? O governo vai pagar para mim, né, em 240 parcelas, ou seja, 20 anos, o valor que eu acumulei dentro desses títulos. Essas parcelas desses 20 anos, elas continuam tendo a correção do IPCA, né? Por quê? Porque senão o seu poder de compra seria muito corroído. Então, a ideia é para manter uma renda. Todo o título Renda Mais tem esse prazo de 240 meses. Ele tem liquidez? Tem. Você pode vender ele antes? Pode, mas aí tem algumas coisas que você precisa prestar atenção. Primeiro, é o prazo de carência. Então você não pode vender esse título antes de 60 dias de você ter adquirido, de você ter aberto esse investimento, tá? 60 dias de carência. Outra coisa que você tem que prestar atenção é que tem taxas de custódias diferentes para o prazo que vai ficar. Um pouquinho mais para frente, eu vou explicar a diferença dessas taxas de custódia para você. E o outro título que o governo lançou recentemente é o Educa Mais.
Então ele também tem uma finalidade de aquisição de renda, mais para uma finalidade, mas de você pagar uma mensalidade de uma faculdade, é, alguma coisa nesse sentido. Então você pode pensar o quê? Ah, para o meu filho, que está nascendo agora, imagina ele entrar na faculdade com 18 anos. Vai lá na calculadora, vê mais ou menos quanto que é a mensalidade da faculdade que você imagina para ele. A gente sabe, varia muito de curso para curso, de faculdade para faculdade, né? Então você vai lá e vê o número de títulos que você precisa comprar para aquela finalidade, né? Ah, ele tem 10 anos e eu vou fazer a faculdade dele com 18. Então, são 8 anos o seu período de acumulação, já é bem menor. Para você que pensa em investimento, principalmente investimento de longo prazo, é uma dica de ouro, tá? Faça os juros compostos trabalhar a seu favor. Comece sempre bem antes. Aproveita que você está indo nessa calculadora e faz a diferença, tá? Põe, por exemplo, aumenta esse. Você põe lá 8 anos de investimento e vê quanto você vai ter que colocar. Né? Quanto vai ser aquele valor ou o X número de títulos. Vale a mesma coisa para o do Renda Mais, tá? Sempre presta atenção no número de títulos que você tem que adquirir. Aquela tem que ser sua meta mensal. E você também coloca como se você fosse acumular por 10 anos a mais. Então você vai fazer 8, tá? Mas coloca lá como se fosse 18. E você vai ver a diferença no valor que você vai ter que investir. É muito grande, né? Os juros compostos trabalham a seu favor. Então, mesmo que você tenha uma capacidade de colocar pouco valor, tenha o hábito de investir desde cedo. Vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, certo? E ambos esses títulos, no Educa Mais, o valor que você recebe, ele recebe em 60 meses, 5 anos, mais ou menos o prazo de uma faculdade. Né? Então ele tem essa finalidade bem atrelada, ele é desenhado para você cumprir com esse objetivo. Tá? Agora vamos lá, vamos para os custos disso tudo. Todo título, tá? Tudo isso de tesouro que a gente está falando, ele tem imposto de renda sobre o rendimento, tá? Sempre sobre o rendimento, nunca sobre o principal. Então, como que funciona esse imposto? É a tabela regressiva. Então, até 180 dias, 6 meses, 22,5% em cima do rendimento. Entre 180 e 360 dias, 20%, né? Entre 6 meses e 1 ano. Entre 1 ano e 2, 17,5%. E acima de 2 anos, cai para 15%, que é o mínimo. Tá? Esse é o custo de imposto de renda que você vai ter. Além do imposto de renda, a gente tem também o IOF. O IOF é para operações que tem até 30 dias. Então, se você colocar hoje, resgatar amanhã, você vai pagar IOF. Se resgatar daqui 15 dias, daqui 29, tá? É uma tabela regressiva. No primeiro dia, 96%. E no 29º dia, 3%. É decrescente ao longo desse período. A partir do 29º dia, é isento. Importante vocês saberem, sempre, em todas as operações, não é só em títulos. IOF sempre desconta antes do imposto de renda, certo? E, além dos impostos, você tem as taxas de custódia da Bolsa. Então, para as letras, para as notas, é 0,2 ao ano, que é cobrado em 2 vezes. 0,1, primeiro dia 8 de janeiro, e outro 0,1, primeiro dia 8 de julho, debitado diretamente da conta corrente do banco que você indicou ali quando você fez o seu cadastro no Tesouro Direto. Tá? Tem isenção para o Tesouro Selic, né? Quando você tem até 10 mil reais investido. Agora, cuidado com essa isenção, tá? Porque se você tem 10.001, você paga a taxa de custódia em cima de tudo. E se você tem 9.999, até 10, tá? 10 mil, você não vai pagar taxa de custódia em cima de nada. Então, ele não é que você excedeu R$1 e vai pagar a taxa de custódia em cima de R$1. Não, excedeu os 10 mil em cima de tudo, certo? Diferentemente de imposto, taxa de custódia é sempre em cima do valor do montante. Então, ela vai ter a cobrança em cima do valor do principal, mais dos juros que você teve no momento. Dentro do Renda e do Educa Mais, essa taxa de custódia é um pouco diferenciada. Ela pode ser isenta, tá? Então, se você chegar no vencimento do título,
a taxa é isenta desde que no Renda Mais você não tem uma renda acima de 6 salários mínimos e no Educa Mais que essa renda não supere 4 salários mínimos, certo? Superou a taxa de custódia 0,1%. Quando você também for resgatar esses dois títulos de forma antecipada, tá? No Renda Mais, até 10 anos, 0,5% de taxa de custódia. Então, tenha atenção, porque fica mais alta do que as taxas que você pagaria nos títulos normais. Tá? De 10 a 20 anos, 0,2%. Acima de 20 anos, 0,1%. Isso para quando você vai resgatar de forma antecipada. E no Educa Mais, até 7 anos, 0,5%. De 7 a 14, 0,2%. Acima de 14, 0,1%. Importante, nesses dois títulos não tem essa cobrança semestral. A taxa de custódia é paga no momento que você for pôr a mão no dinheiro só. Tá? Nos demais títulos, elas acontecem periodicamente. Nesses dois, não. E aqui agora, só para dar um resumo para vocês, eu não estou colocando esses dois títulos, o Educa e o Renda, porque eles têm essas características próprias, mas isso daqui às vezes é pedido em prova, né? Então, a LFT, o Tesouro Selic, como é que é? O juro, o que, que ela te paga? É IPCA, é Selic, é uma taxa pré? Né? E aqui, eu também, tem cupom, não tem cupom, e eu estou colocando, tanto em cenários de alta ou baixa de juros e inflação, se é um momento legal para compra ou venda. Agora, prestem muita atenção. Isso a gente está colocando em cenários assim, o juro subiu e mais nada aconteceu. Tá? Em provas, geralmente, quando eles vão te fazer esse tipo de questão, nesses cenários mais específicos, então dá para você lidar isso. E o que é fácil de você lembrar? Tá? O único que é interessante de você comprar em momento de altas de juros é o Tesouro Selic. Todos os outros, por terem esse componente pré-fixado, não são, em momento de alta de juros, não são interessantes. São interessantes de você comprar em momento de expectativa de queda de juros. Tá? Então, eu espero que eu tenha podido contribuir aí com vocês, seja para conhecimento de você investir, de você estar lidando com seu dinheiro, alguma certificação que você quer tirar para cuidar de recursos de terceiros. Espero que tenha sido legal, espero que tenha sido interessante. Se tiver alguma dúvida, algum comentário que faltou, algum tipo de informação que vocês queiram ter, coloca aqui nos comentários que eu respondo. Gostou do vídeo? Curte agora, hein? Depois você esquece. Compartilha e assina o canal. Se acredita que o conhecimento é relevante para você, pode ser para outros também. Então compartilha com aquelas pessoas que você acha que podem gostar. Pessoal, é isso e até a próxima.